Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, Nas Asas da Imaginação, que traz esse tema, ok? Muitas vezes, para dar asas à imaginação, não basta ser somente criativo, não é mesmo? É necessário buscar informações que contribuam para a construção de uma ideia. O trabalho criativo na produção de um texto, por exemplo, não depende somente das escolhas do enredo, dos personagens, mas também de conhecimento sobre o gênero textual adotado e as regras da língua, certo? Vamos lá? Carros voadores, seres alienígenas, planetas e uma galáxia. Parece até que estamos falando de ficção científica, não é mesmo? Pois é, esse é o assunto dos módulos 84 e 85, narrativa de ficção científica. Carros voadores, seres alienígenas, planetas e uma galáxia distante são elementos frequentes na imaginação criativa do ser humano, a respeito do desconhecido. Esse gênero literário, pessoal, ele explora a criatividade, certo? E ele tem como base a especulação da ciência para a criação de conceitos e de mundos que podem impactar a nossa sociedade. Não é consenso, né, que quando se deu início da literatura de ficção científica, alguns estudiosos, as primeiras narrativas do gênero seriam do século XIX, com a criação do romance Frankenstein, de Mary Shelley, e as obras de Júlio Verne, tá? É possível, no entanto, reconhecer a origem do gênero ainda mais longe no passado, lá com a narrativa As Viagens de Gulliver. Olha só, pessoal, nessa narrativa, As Viagens de Gulliver, né, de Jonathan Swift, de 1726, nós percebemos também a concretização do futuro, né? Ele menciona nessa obra que Marte tinha 2 luas, o que de fato foi descoberto em 1877, né? Então, assim, nessas narrativas, a hipótese científica ela é trabalhada como se fosse uma verdade, não é igual ao método científico e necessita de provas para existir. Mas que ainda que seja improvável, né, ela serve de base, de pano de fundo para a ficção, tá bom? Alguns dos principais assuntos abordados em narrativas de ficção científica são viagem espacial ou no tempo, universos paralelos, seres extraterrestres, pós-apocalipse, futuro amplamente tecnológico, não é? Com esses avanços científicos atuais, muitos desses mundos imaginados parecem que estão se tornando realidade, com o uso da inteligência artificial e com o consequente questionamento do papel dos robôs na sociedade humana. Vamos ler agora um trecho das Viagens de Gulliver, tentando identificar alguns elementos que o aproximam da narrativa da ficção científica, certo? As Viagens de Gulliver, terceira parte, capítulo 1. De repente, porém, escureceu de maneira diferente do que costuma acontecer quando passa uma nuvem. Voltei-me para o sol e vi um grande corpo opaco e imóvel entre mim e o astro, que parecia andar de um lado para o outro. Esse corpo suspenso, que se me afigurava ficar a 2 milhas de altura, ocultou-me o sol durante 7 minutos, porém não pude observar a causa daquela escuridão. Quando esse objeto chegou mais perto do sítio em que me encontrava, pareceu-me ser de uma substância sólida, cuja base era plana, unida e luzente pela reverberação do mar. Vi um montículo, quase a 200 passos da margem, e vi esse corpo descer e aproximar-se de mim, a 1 milha de distância. Tomei então meu telescópio e descobri grande número de pessoas em movimento, pessoas que me olhavam e olhavam-se umas para as outras. O instinto natural da vida fez-me nascer alguns sentimentos de alegria e de esperança, pois que esta aventura poderia ajudar-me a sair da lastimável estado em que me encontrava. Ao mesmo tempo, porém, o leitor não pode imaginar a estupefação que me causou a vista daquela espécie de ilha aérea, habitada por homens que tinham a arte e o poder de a levantar, de abaixar e de fazer andar à sua vontade. Não tendo, contudo, o espírito de filosofar sobre tão estranho fenômeno, contentei-me em observar para que lado é que a ilha girava, porque me pareceu parar algum tempo. Entretanto, aproximou-se do lado em que eu estava e pude descortinar muitos terraços grandes e escadarias de espaço a espaço para comunicarem umas com as outras. Sobre o terraço mais baixo, vi muitos homens que pescavam aves à linha e outros que olhavam. Fiz-lhe sinal com o chapéu e com o lenço, e quando os vi mais perto, gritei com toda a força dos meus pulmões. Tendo então olhado com a máxima atenção, vi uma enorme multidão apinhada no ponto em que me ficava em frente. Descobri pelas suas posições que me viam, embora não me tivessem respondido.
A multidão dos insulares aumentou e em menos de meia hora a ilha aproximou-se de tal maneira que mediaram apenas uns 100 passos de distância entre mim e ela. Foi então que adotei várias posições humildes e comoventes e dirigi várias súplicas. Não obtive resposta alguma. Os que pareciam estar mais próximos, a julgar pelas suas roupas, eram pessoas de distinção. Por fim, um deles fez ouvir a sua voz numa linguagem clara, polida e muito suave, cujo timbre se aproximava do italiano. Foi também em italiano que respondi, imaginando que o som e a acentuação dessa língua seriam mais gratos aos seus ouvidos do que qualquer outro idioma. Esse povo compreendeu o meu pensamento. Assim, fizeram-me sinal para que descesse do rochedo e que me encaminhasse para a margem. Então, da ilha volante, baixando-se a uma altura conveniente, deitaram-me de cima do terraço uma corrente, com uma pequena cadeira suspensa, sobre a qual me sentei, sendo um momento içado por meio de um cadernal. Capítulo 2. Fizeram-me subir ao cume da ilha e entrar no palácio do rei, onde vi sua majestade num trono, cercado de personagens de primeira distinção. Em frente do trono estava uma grande mesa cheia de globos, esferas e de instrumentos matemáticos de toda espécie. O rei não deu pela minha entrada, embora a multidão que me acompanhasse fizesse bastante alarido. Estava então entregue à solução de um problema, e paramos de frente dele durante 1 hora precisa, à espera de que Sua Majestade achasse a sua operação. Havia junto dele 2 pajens, empunhando bexigas, e um dele, quando Sua Majestade concluiu o trabalho, bateu-lhe docemente e com respeito na boca, enquanto o outro lhe bateu na orelha direita. O rei pareceu então despertar, como que um sobressalto, e circunvagando a vista por mim e pela gente que me rodeava, recordou-se do que lhe haviam dito acerca da minha chegada. Poucos momentos antes, dirigiu-me algumas palavras e logo um homem, armado de uma bexiga, aproximou-se de mim e bateu-me com ela na orelha direita. Fiz-lhe sinal, porém, sinal de que era desnecessário ter esse trabalho, o que deu ao rei e toda a corte uma elevada ideia acerca de minha inteligência. O soberano fez-me algumas perguntas, a que respondi sem que um e outro nos compreendêssemos. Em seguida, me conduziram ao aposento onde me serviram o jantar. 4 pessoas de distinção me deram a honra de se sentar perto de mim. Tivemos 2 serviços, cada um de 3 pratos. O primeiro era composto de uma perna de carneiro cortada em triângulo equilátero, de uma peça de boi sob a forma de um romboide e de um chouriço de sangue sob a de um cicloide. O segundo serviço foi constituído por 2 pratos semelhando rabecas, salsichas e linguiças que pareciam flautas e oboés, e um fígado de veado que tinha a aparência de uma harpa. Os pães que nos serviram tinham a configuração de cones, de cilindros e de paralelogramas. Então nós percebemos, não é, pessoal, que nesse livro As Viagens de Gulliver narra as aventuras do médico Lemuel Gulliver em diversas partes do mundo, a começar por Lilliput, onde habitavam pessoas minúsculas. Inicialmente ele ganha prestígio com o rei desse lugar, mas depois ele passa por um infortúnio, sendo acusado de traição. Retorna para a Inglaterra, ficando pouco tempo antes de partir para a próxima aventura, que seria em Brobdingnag, uma terra de gigantes. A passagem que nós lemos destaca quando Gulliver conheceu a ilha de Lapúcia, formada por um povo que gosta de música, matemática e astronomia. Observe que esses gostos podem ser identificados nos pratos servidos a Gulliver. As comidas têm formas geométricas, cilindro, triângulo, etc. Ou assemelham-se a alguns instrumentos, harpas, flautas, oboés. E apesar de todo o conhecimento dos habitantes desse lugar, eles fazem pouco uso dele na prática. Por exemplo, não pode haver construções com ângulos retos. Com isso, identifica-se uma crítica de Swift à distância de estudiosos da ciência realidade, né? E o Jonathan Swift, gente, esse senhorzinho simpático, ele nasceu em 1667 e faleceu em 1745. Ele foi um escritor anglo-irlandês, considerado um dos principais satíricos em prosa da língua inglesa. Formou-se no Trinity College de Dublin. Estudou teologia na Universidade de Oxford, da Inglaterra. O olhar crítico de Swift sobre a sociedade que vivia era demonstrado tanto em suas obras fictícias quanto em sua panfletagem política, que fez para os partidos liberal e conservador. Ok? Olha só, pessoal, na seção para ir além, aí da apostila de vocês, do módulo 86, página 51, temos a sugestão do filme Operação Big Zero, que trata da amizade entre um robô e um menino talentoso em robótica, tendo como cenário uma cidade que mistura São Francisco com Tóquio, a San Francisco.
O filme retrata como que uma invenção inicialmente boa pode ter consequências negativas quando realizada por pessoas erradas. Embora as personagens humanas sejam os heróis da história, o robô Baymax é o grande diferencial dela. Né? Então, nós percebemos que numa narrativa de ficção científica, além do fator científico que envolve toda a história, tem-se também o desenvolvimento e o seu impacto na sociedade. Assim, é muito importante nós analisarmos a relação entre o ser humano e a ciência. O que significa para a humanidade, por exemplo, ter um homem pisado na Lua? Os robôs facilitam a vida das pessoas ou eles estão tomando o lugar delas, criando relações humanas artificiais? Vamos ler um texto agora que trata desses questionamentos, ok? Vocês já pensaram nessas perguntas que foram feitas no texto escrito pela Jaqueline Lafloufa? Esse texto saiu na revista Galileu em 30 de maio do ano passado, de 2019, né? Muitas histórias de ficção científica tentaram responder a elas, e atualmente, com os avanços científicos, essas perguntas parecem já ter relevância até no mundo real. Pensando nisso, né, vocês deverão escrever uma narrativa de ficção científica. Para isso, você pode basear sua história em alguma inovação tecnológica recente ou criar algo totalmente novo que você acredite que possa existir no futuro. Com o fator científico da sua história decidido, pense sobre os impactos que ele pode gerar na sociedade. Ele trará benefícios em alguma área, por exemplo, na medicina? Poderá haver alguma consequência negativa também? Não se esqueça de elaborar o rascunho, listando os elementos principais da sua narrativa: enredo, tempo, espaço, personagem e narrador, ok? Agora você já pode escrever sua narrativa de ficção científica. Bom trabalho!